conversar com esse querido Christopher Melo. Rapaz, como é difícil escrever seu nome. O nome é bonito, mas por que sua mãe colocou tanto Y, H, R, PH? Rapaz, que nome. Eu toda vez eu erro, rapaz. O nome é americanizado. Não, o nome é bonito. É bonito. O nome dele é C-H... C-H-R-Y-S-T-O-P-H. Caramba. Christopher. Christopher Melo. O significado é bem bacana, significa portador de Cristo, quem carrega Cristo. O nome é fera. Só que pobre, família pobre, né? Eu costumo falar, família pobre gosta de colocar mais um L, mais um Y, gosta de inventar moda. Eu tenho um tio. O nome do meu filho vai ser diferente, né? Eu tenho um tio, Christopher, que o nome dele é Tiago. Aí o nome dele é T-H-Y... Não, perdão. T-H-Y... H-A-G-O. Tiago. H-A-G-O. É tão simples, é Tiago. T-I-A-O-G-O. Mas isso faz parte, rapaz, faz parte. Eu agradeço a minha mãe que meteu um Fabrício sem nada. Tranquilo. Tem um acentozinho só, mais nada. Sofreu muito na escola com esse nome, Christopher? Cara, pior que não. Eu fui um dos primeiros Eu era aquele garoto que pegava as coisas rápido, desenrolava, só que esquece. TDAH absurdo e bagunça. Eu queria sentar no fundão. Aí minha mãe... Mas TDAH é uma coisa nova. Na sua época não tinha mais. Na minha época não tinha essa pronúncia, esse nome, essa nomenclatura. Agora que já existia. Na sua época era acelerado. Imperativo. Esse menino é imperativo. Exatamente. Na minha época já levava pro sanatório. Você levava ali pro Clínica Eco em Rio Bonito. Chega na Clínica Eco em Rio Bonito, mas o que eu tô falando é sério. Não agora, lógico, na minha época não, que eu sou da década de 90. Minha infância, né? Mas assim, década de 60, 40, 50, 60, o que a gente chama de autismo, síndrome, hoje era considerado loucura. Era loucura. Ia tudo para sanatório. Tinha várias pessoas que hoje a gente sabe que não é. Por isso que hoje não se permite mais internar ninguém por causa de loucura. O que você trouxe de novo para a gente hoje? Você trouxe uma consideração muito importante, muito relevante na semana passada. Foi muito bacana a sua fala. Quero saber, você está vindo de um evento, está cheio de gás aí. O que tem de novo para a gente, os empresários, para a gente dar uma cooperada com os empresários? Cara, eu estive no Rio Innovation Week, que é o maior evento de inovação e tecnologia da América Latina. Ele acontece todo ano no Rio, lá no Pier de Mauá. E também recentemente iniciou em São Paulo também. Aí é o São Paulo Innovation Week. E o Rio Innovation Week ele traz celebridades, pessoas de altíssima relevância no cenário mundial, diretores, celebrities, founders, grandes nomes da indústria, do mercado, de vários segmentos. E essa galera, eles trabalham com números, eles trabalham com dados. Não é sobre ter ideias, é sobre validar o que chega para eles de acordo com o que o mercado tem se moldado. E a gente vê muita tendência nova, né? Coisas que dá para a gente testar, tentar aprimorar para ter resultado, mas a gente vê também muita coisa, Fabrício, que não é tendência, é necessidade. É necessidade. E assim, a gente tem visto, né? Eu tive essa impressão ontem no evento, a necessidade de automação e de mudança de cenário em alguns segmentos para quem empreende. É muito importante estar antenado e aprender a se moldar com o mercado, estar sempre olhando e testando principalmente. Então, eu quero que você solte o primeiro start de hoje. O que você daria de dica aos empresários hoje? Primeiro start, que eu quero já soltar teu corte hoje. Acabou o programa, já sai Christopher Melo. Solta a primeira bomba que você aprendeu, um start que você aprendeu nesse final de semana. Cara, essa semana, quer dizer. Automação é a maior ferramenta dos próximos 5 anos. A automação é a maior ferramenta. Não tem nenhuma ferramenta maior do que automatizar processos que são repetitivos. Então aprofunda isso aí. Vou dar um exemplo. A Meta recentemente mudou o algoritmo dela. Quem estava trabalhando, né, com gestão de tráfego pago sabe que eu estou falando isso aqui. Há mais ou menos um mês atrás foi uma loucura. Foi uma loucura. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Simplesmente o que vinha trazendo resultado há, meses ou até anos, parou de trazer resultado da noite para o dia. E a galera foi à loucura.
E depois, sondando, a Meta mandou praticamente metade do pessoal embora para poder trabalhar com inteligência artificial no lugar dessas pessoas. O algoritmo para entrega de patrocinados na Meta, ele mudou radicalmente do dia para a noite. E aí a forma de fazer, consequentemente, também mudou. O que eu quero dizer com isso? Se a Meta, que é uma empresa bilionária, com uma carteira de funcionários extensa, enorme, despediu quase metade dos seus funcionários para poder automatizar os processos, porque a gente muitas das vezes se prende ou se fecha para automatizar ou para colocar inteligência artificial em alguns locais do nosso negócio. Essa é a grande questão. Isso é uma revolução, né, cara? Os caras... Não dá para você fechar os olhos para uma realidade dessa, né, cara? Agora, dentro do seu conhecimento, o que você aconselha a explorar a inteligência artificial? De que forma? Qual seria a forma que você aconselharia? Use assim. Estou falando para empresas mesmo. Uhum. Tem uma parte meio complexa que é a seguinte. Usar só inteligência artificial é ruim. Porque no final do dia a gente meio que acaba emburrecendo. Acho que essa seria a melhor palavra. Porque a gente entrega tudo para ela, para que ela faça tudo, e o nosso cérebro perde a capacidade de gerar, de criar. E essa musculatura que a gente exerce, ela acaba sendo enfraquecida, e isso é neurociência. Essa neuroplasticidade, ela deixa de acontecer, essas sinapses no nosso cérebro deixam de acontecer, e a gente acaba emburrecendo. Essa é a melhor palavra. Então, existe esse lado... E existe o lado de que a gente precisa aprender a lidar com isso, porque isso não é uma tendência, isso é uma realidade, é uma necessidade. Então, saber unificar essas duas coisas, eu acredito, né, que é o grande segredo e a grande sacada para quem quer usar essa ferramenta. Essa é a grande questão. Entender que eu preciso usar a inteligência artificial para poder potencializar o meu negócio. Agora, potencializar o quê? Que negócio? Como? E essa é a grande questão. A inteligência artificial, ela é muito boa para trabalhar com números, com dados. Não tem como um ser humano ser tão veloz no pensamento e entregar tanta pujança de dados quanto a inteligência artificial relacionado a números e dados. E eu acredito muito que, né, nesses anos de negócios e lidando com vários tipos de empresário em vários segmentos diferentes, eu consigo... a partir disso, ter um olhar macro para a coisa no todo, não para um segmento em si, né? Porque eu já estive em mesas negociando venda de empresa, como eu já tive na frente, né? Como eu estou hoje de marketing, eu vim da área de vendas, cara, para você ter ideia, eu vendi até jazigo, cemitério. Então, assim, já vendi de tudo, pô. Vendi produtos de limpeza, eu vendi cosméticos, eu já vendi de tudo. Vendedor vende tudo. Então, assim, todo cara de marketing tem que ter essa pegada na área de vendas, porque não tem como, irmão. Uhum. Tem que ter. Sim. Então, assim, esse olhar macro, eu consigo olhar para isso e perceber algumas coisas, né? Aonde que o cara tem que colocar a inteligência artificial? Principalmente nos locais onde tem trabalhos repetitivos. Se na sua empresa você tem algum lugar que precisa de trabalhos, existem trabalhos repetitivos, você precisa colocar inteligência artificial nisso. Urgente. Agora, né? Urgente. É para ontem. Eu não sei, cara. Contrata alguém que saiba. Por quê? Outra coisa também, cara, isso aqui é muito forte. O empresário, principalmente quem começou de baixo, ele tem o péssimo hábito de querer colocar a mão em tudo. E muitos deles são centralizadores. Isso eu percebi logo no início. A maioria são centralizadores. Eles querem estar com a mão em tudo. Em vez da mão, ele deve estar com o olho em tudo. Só que existem fases da vida do empreendedor e do empresário. Exemplo, existe um velho ditado que diz, né? O olho do dono que engorda o gado. Engorda o gado. Só que esse ditado não é muito relevante se você for falar para o dono da C&A, para o dono da Renner. Verdade. Por quê? Eles não estão 100% lá, porque eles têm centenas de lojas espalhadas. Isso é uma visão até limitada, né?
Limitadas, são fases. É. Então, assim, o empreendedor ele vive de fases. Eu tô na fase X. A inteligência artificial vai te ajudar na fase X da forma X. Sim. Eu tô na fase Y. Ela vai te ajudar na fase Y. Agora, uma coisa é fato. O empreendedor tem que aprender a lidar com dados. É dados, né? Porque eu acho que eu já fiz que deu certo. Não, é dados. Me traz os dados, de acordo com os dados, eu vou estudar, a gente vai começar Sim. a testar essas coisas aqui. Sucesso. Eu não consigo mais ver. É igual eu chego num. Ainda tem, tá? Eu chego num comércio e não tem Pix. Não consigo mais ver hoje uma empresa, qualquer que seja, não usar uma inteligência artificial. Agora, ela é uma habilidade, assim como um Instagram, assim como um Facebook, assim como qualquer outra plataforma, ela precisa ser aprimorada, aperfeiçoada. A ideia é o cara começa usando gratuitamente, vai lendo, vai pesquisando. Porque se você não souber falar com ela, ela também não vai te oferecer um serviço qualificado. Conforme você vai, porque se você está lidando com um ser inteligente, igual a inteligência artificial, obviamente que perguntas vazias, elas vão te entregar respostas médias. Então, se o ser é inteligente, então a gente também tem que aguçar a inteligente. A inteligência artificial, ela não vai tirar o emprego de ninguém, não é verdade? Uhum. Pelo contrário, ela vai ajudar todo mundo. Ela coopera com todo mundo. Mas é uma ferramenta que precisa aprender a usar. E eu já estou até vendo agora novos profissionais surgindo, que são profissionais que têm habilidade em inteligência artificial. Existe, o que a galera fala muito é que a profissão que tem mais risco são as dos desenvolvedores. Exatamente por conta da capacidade da inteligência artificial de gerar, desenvolver e criar. Sim. Eu vou te lançar um desafio para na semana que vem Manda lá. a gente fazer um especial sobre como usar a inteligência artificial. Vamos fazer. Eu já até faço um chamado, porque está todo mundo querendo aprender sobre isso. É um assunto muito alto, né? Inteligência artificial. E eu vejo que muitas pessoas não sabem usar a inteligência artificial. Só conhece o ChatGPT, e é a única, normalmente, e a mais famosa, né? O ChatGPT e o Claude. Só que existem outras. E cada uma é específica, né? Eu, por exemplo, trabalho com mais 8 ou 10 inteligências artificiais durante o dia. Sério? E são várias para cada coisa. E eu vejo o pessoal anunciando, por exemplo, o próprio Primo Rico, né? Anuncia que a maioria das inteligências artificiais você paga um valor só com ele. Você já parou para perceber se aquilo é bom? Já. Tem a Inerai, tem a Adapta, e tem algumas outras também menores no mercado, que elas são hub de inteligência artificial. Eu, por exemplo, tenho a Magnific, que era a antiga FreePic. É um hub de inteligências artificiais. Então, tem várias inteligências artificiais lá, concentradas ali, e de acordo com a sua necessidade, você coloca, né, a inteligência artificial que você quer para poder usar e entregar o que você precisa. Sim, com certeza. É uma sacada muito boa, porque o valor é muito menor. Então, normalmente a gente está falando de girar em torno de R$100, R$97, alguma coisa nesse sentido. E aí você tem várias inteligências artificiais. Agora, se você for separado, você vai pagar 120 em uma, 97 na outra, então 200 e pouco na outra. Eu sou assinante do plano da ChatGPT. Eu vou migrar para esse, então, melhor. O meu conselho é sempre o seguinte. Cara, se você usa inteligência artificial uma só, eu uso muito essa. Eu não aconselharia a mudar. Agora, se você já usa várias, só que você usa num nível que é uma coisa mais básica, aí eu aconselharia ir para um hub desse. Agora, se o cara ele é tipo assim, igual no meu caso, eu trabalho com marketing, eu sempre preciso para muitas empresas, muitas coisas muito complexas muitas vezes, né? Estudo de mercado, demográfico, uma série de coisas. Aí eu preciso realmente ter uma inteligência artificial um pouco mais robusta, então eu tenho que pagar um pouco mais caro e na plataforma oficial da API dela. Eu acho que isso é muito interessante porque existem alguns microempreendedores que utilizam bastante a IA. Muitas vezes o ChatGPT, o Gemini também. E acontece que por eles usarem somente esses dois, parece que todas as artes que eles usam para divulgar os seus trabalhos ficam muito iguais. Então a gente vê muitos estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes, lugares que vendem açaí,
tendo sempre a mesma arte, o mesmo estilo de arte, gerando um certo cansaço para o cliente. Ele vê, poxa, é sempre a mesma coisa, aquela arte meio, muitas cores, assim. Então, eu acho que realmente é aquela questão do emburrecimento que você falou, né? Às vezes, realmente, para ter uma praticidade de não precisar pagar um designer ou para não precisar gastar com alguma arte mais elaborada, ele acaba botando ali no ChatGPT, no Gemini, e gerando aquela mesma arte que o outro, que o Rodrigo, concorrente. É porque ela é toda parecida, né? Rodrigo, Exatamente. você falou numa coisa que, assim, a galera gosta de me cancelar até por causa disso, que eu bato pra caramba em cima disso. Mas isso é fundamental, isso aí. Cara, vou te falar. Por que é tudo igual? Por exemplo, vocês geram na IA os designs. A maioria. A maioria. Eu sei que gera. Porque eu sou do mercado, eu trabalho com isso, eu conheço. Mas dá pra saber todas elas. A forma que vocês fazem, se vocês perceberem, a forma que vocês fazem é padronizado. Que é uma identidade, né? Existe uma identidade e as letras não são tão iguais. Mas no começo era. Aí eu comecei a me incomodar, porque eu tava aprendendo, ainda tô aprendendo. E tem hora que o chat te cansa. Tem hora que é chato pra caramba. Erra demais. Tu pede pra você tem que ter uma paciência danada, porque erra. Aí você, tem hora que você tem que sair, deixa esse chat pra lá. Aí você volta, abre uma outra aba para tentar de novo. Assim, eu tô aprendendo. E assim, e ela tem um seguinte, se você der, aí que eu falo que a questão do cara se profissionalizar em IA. Se você der medidas, se você der o nome da fonte que você quer. Se você, por exemplo, você vai lá na Irlanda, tem umas igrejas na Irlanda que os caras são os melhores de arte visual do mundo, são os irlandeses. Inclusive os americanos copiam eles. Aí você vai lá e dá uma pesquisada. Aí você pega um modelo, então no Pinterest. No Pinterest tem também muitos. Aí você vai lá, pega uns modelos, aí você joga para ela. Fala assim, eu quero próximo a isso. Aí você dá a medida, o tamanho, o formato que você quer. Aí você vai profissionalizando o teu pedido. Exatamente. Porque se você falar assim, eu quero uma arte assim, 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 assado, ela vai te jogar esse estilo que você falou aí. O básico. E aí é que tá... Igual todo mundo horrível, que eu vejo algumas placas na rua aí. Não, e hoje a galera tem feito banner, tem feito stand, tem feito material gráfico com essas artes. E aí é que tá. Cara, se a gente der o prompt vazio, a resposta vai ser do mesmo nível, que foi o que a gente estava falando aqui. Por isso que a maioria é tudo igual. Isso aí. Como que eu me diferencio? E aí tem essa questão também, porque assim, cara, eu vejo empresários ou empreendedores muitos empreendedores que estão iniciando, o cara é MEI, o cara está iniciando. O cara não tem condições de pagar um designer, uma agência de marketing, de investir nisso. O cara não tem condições. O que o cara tem que fazer? O cara tem que ir para esse lado, pô. Sim. Tá certo, ele tem que se virar. No começo, meu irmão, o cara é gestor, é marketing, é vendas, é comercial, é financeiro, o cara é tudo. É design. Então, assim, agora, como fazer? Dá para fazer de uma forma melhorada. A questão é essa, né? A questão acho que não é fazer o prompt. A questão é como você faz o prompt, né? Como você prepara essa IA para divulgar o seu trabalho. Justamente porque, como muitas pessoas fazem um trabalho parecido, utilizando a ferramenta da IA, e acaba ficando muito igual... Acho que para a visão do cliente, de alguns clientes, pode parecer meio que uma certa preguiça do dono do estabelecimento. Então, o grande problema não é, de fato, você usar a IA, mas sim como você utiliza ela, né? De uma maneira, será que você usa de uma maneira pobre? De uma maneira, faz uma arte para o meu restaurante? Ou será que você sabe utilizar a plataforma, sabe utilizar a ferramenta da IA? Acho que essa é a grande questão mesmo. E assim, eu utilizo inteligência artificial para gerar imagens também. Só que, cara, eu faço uma aposta a qualquer designer que estiver me assistindo aqui. Pode pegar as que eu faço e tenta ver se foi, e tenta dizer se foi feito por IA. Não vai dizer que foi feito por IA, exatamente por causa disso. Porque a IA, ela trabalha por referência. Ela tem que ter referência. Se ela não tiver referência, ela vai criar o padrão dela. Até porque essas inteligências artificiais que a galera normalmente usa, elas não são específicas para isso. Não são específicas para isso. Então, se você não der referência para elas, elas vão exatamente gerar isso daí. Sim. E tem que ter paciência. Você gera arte em qual delas? A arte? Cara, eu uso, por exemplo, eu vou falar de alguns aqui que a galera normalmente talvez não vai conhecer. É o Midjourney. Midjourney é uma inteligência artificial que eu uso muito para poder gerar gerar imagem. ChatGPT também é bom para gerar imagem, mas depende da imagem. Por exemplo, se for design, um fly, uma coisa nesse sentido,
ele não é muito bom. Agora, se você pegar uma imagem, pedir para ele copiar e entregar ele um prompt bem detalhado, ele gera. O Gemini também, que é bem conhecido, também gera também. Entendeu? Então, assim, são inteligências artificiais que a galera conhece, mas, cara, o meu conselho é sempre busque referências. Sempre. Mas pessoal, vamos lá, rapidinho. Só não copia, por favor. Rapaz, esses dias eu lancei um design. Aí eu lancei um design com o meu rosto e tal, uma parada lá que eu criei lá. E não foi na IA, não. Eu criei mesmo. E aí, junto com o meu time lá, no dia seguinte, cara, eu vejo uma postagem de um cara, porque chega, né? Chega na gente, chega. Eu olho lá do sujeito lá, mas exatamente igual a minha. Exatamente. Ele pegou, só fez o... Só trocou o rosto. Ele colocou o rosto dele. Só esqueceu de colocar um autor, né? De assinar. Cara, só trocou o rosto. Tudo, as escritas, tudo igual. Eu falei, pessoal, vamos copiar, mas eu vou te dar faz essa parecido, não eu vou igual. te dar a missão para você trazer um elaborado de inteligência artificial. Pra gente falar, faz assim, 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 porque esse assunto aí a gente tem uma história para caminhar junto aqui, né? Show de bola. Tadinho, Nós conversamos aqui com esse fera, Christopher Melo, e com o nosso glorioso Rodrigo Lacerda. A gente vai dar uma paradinha rápido, porque vai entrar o vereador de São Pedro da Aldeia, Vitinho de Zé Maia, e depois do Vitinho de Zé Maia nós temos o pastor Alex Souza, pastor da maior igreja, a maior igreja da região dos Lagos. É a igreja Novos Começos, igreja de número, de tamanho, é a maior igreja da região dos Lagos. Vamos entender como foi o processo da igreja, vamos conversar, entender como foi o processo da vida do pastor Alex Souza. Vai ser interessante o dia de hoje. Nós temos um ponto de encontro quinta que vem com Christopher Melo, trazendo mais profundas informações sobre bastidores do negócio. Já estou com um corte aqui, daqui a pouco a gente já solta. Vamos pra cima, pessoal. Sempre prazer e uma honra estar aí com você. A honra é nossa, pô. Rapaz, você não tem noção da luz que você me deu aqui, rapaz. E nosso Luciano Armstrong já chegou aí? Luciano, meu filho, Luciano. Vem pra cá, Luciano. Você tá aqui do meu lado. A gente já volta rapidinho agora com Vitinho de Zé Maia e Luciano Armstrong aqui do nosso lado. Um abraço, Cristo. Já pensou em uma academia completa? Aqui na UpFit você tem espaço amplo, climatizado, uma academia feita para todos, pensando na sua saúde física e mental. Venha para a UpFit, Rua José